Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Vou estar trazendo uma palavra para vocês que se encontra em Lucas 15, versículo 11, que fala sobre o filho pródigo. Continuou um certo homem. Tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe, e eles lhe repartiu, e os haveres. Passando-nos muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, e vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos e guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, e comamos e regozijamo-nos. Porque este é o meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que se desperdiçou os teus bens com aretriz, e tu mandastes matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tu tens o que é meu. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor quer nos ensinar com esta palavra? O filho pródigo, quando ele saiu de casa, ele saiu para poder fazer as vontades da sua carne. Ele saiu simplesmente para ele poder ter os prazeres da carne. No entanto, ele simplesmente queria o quê? Ele queria aproveitar a vida, curtir. Da mesma forma que muitas das vezes nós queremos sair da presença de Deus, muitas das vezes saímos da presença de Deus para podermos alegrar a nossa carne, para podermos darmos prazer à nossa carne. Mas o que dá prazer ao Senhor? O que traz alegria ao Senhor? No entanto, que quando a gente se arrepende, Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus é amor. Deus, ele nos recebe novamente, ele nos recebe de volta. Ele nos recebe de braços abertos. Simplesmente
ele vem pra gente sempre dando pra gente o melhor. Deus não nos dá migalha. Deus não quer que seus filhos comam migalha. E muitas das vezes a gente reclama com Deus, porque às vezes a gente está dentro da igreja ali e uma pessoa voltou, reconciliou com Deus. E a gente fica indagados com Deus, questionando, perguntando a Deus: por que o Senhor está abençoando fulano que estava desviado? E eu não, estou aqui sendo fiel ao Senhor, estou aqui sendo honesto com o Senhor, eu estou todos os dias cultuando ao Senhor e eu não recebi a minha bênção até hoje. Simplesmente você não recebeu a sua bênção porque você não sabe a forma correta de pedir, você não sabe usufruir daquilo que já é seu. Já é seu, a herança já é sua. Se você é fiel a Deus, se você está firme com Deus, já é seu. Foi a mesma coisa que o pai ali, respondeu para o seu filho: filho, tudo que é meu é teu. Você está sempre comigo. Se a gente é filho, nós somos herdeiros. Se somos herdeiros, já nos pertence. Basta a gente tomar posse e ter postura, posição diante do Senhor, que nós vamos conseguir e vamos sim ganharmos e alcançar aquilo que já é nosso. Nós temos que parar simplesmente de olhar para o que Deus está fazendo para o seu irmão, para o que Deus está fazendo para o seu próximo. Pare de olhar o que Deus faz para o próximo e comece simplesmente a ficar sensível à voz de Deus. Fica sensível à voz do Espírito Santo, para você conseguir ouvir o que Deus está falando com você, para você conseguir ouvir o que Deus quer que você faça, o que Deus quer de você. Enquanto você estiver perdendo tempo com a vida do irmão à sua volta, você não vai conseguir ouvir o que Deus tem para falar para você. Você não vai conseguir ouvir o que Deus tem para passar para você. Muitas das vezes a gente não recebe o que a gente clama, é porque a gente preocupa demais com a vida do próximo. A gente preocupa demais com a vida do irmão. Preocupa demais com as coisas do próximo. Começa hoje, a se colocar na posição. Começa hoje a ficar sempre na disposição do Pai. Se coloca na posição de servo. Começa a ficar sedento à voz de Deus. Começa a ficar sensível à voz do Espírito Santo. Comece a clamar a Deus para Ele trazer essa sede ao teu coração, para Ele trazer essa sede de ouvir a voz dele, de ficar sensível à voz do Espírito Santo. Porque a partir do momento que você ficar sensível à voz do Espírito Santo, você vai entender qual que é o seu propósito aqui na Terra. Você vai entender qual que é o seu propósito, qual que é o seu chamado. Pense muito bem nisso, comece a refletir nisso. O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? Para que eu fui chamado? Qual que é o meu propósito aqui? Pai, mas eu estou passando por muitos problemas. São propósitos. A gente tem que viver todo o processo, dia após dia, mesmo que seja doloroso, não importa qual seja o processo que você tenha que viver, mas viva ele com uma visão. Eu vou chegar no propósito. Se eu estou passando por esse percurso, por esse problema, algum propósito Deus tem. Então passa ele glorificando a Deus. É fácil? Não, não é fácil. Mas o Senhor não te prometeu que seria fácil. Ele te prometeu que o fardo seria leve. Ele te prometeu que Ele estaria contigo. Então confia. Tenha fé que será leve. Porque o Senhor, Ele não nos dá um fardo ao qual não suportamos. Ele vai nos dar um fardo leve e suave para que conseguimos prosseguir, para que conseguimos viver passo a passo, com êxito, com sabedoria. Para quando nós chegarmos lá no propósito e olharmos para trás, nós vamos falar, realmente valeu a pena.
E até aqui o Senhor nos ajudou. E vai continuar nos ajudando, vai continuar segurando as nossas mãos. Então não desanime, não perca a fé. Não olhe para o problema do outro, não olhe para o que Deus está fazendo para o outro. Cada um tem o seu tempo, cada um tem um propósito a se viver. Se coloca na posição, se torna sensível à voz do Espírito Santo, porque Deus te ama. Ele tem muito para fazer na sua vida. Mas depende da sua posição, depende da sua postura perante a Deus, diante de Deus. Muitas das vezes, você não chegou ao ponto de se desviar para sair da igreja. Mas às vezes você está desviado dentro da igreja, que é pior. O morno, Deus vomita. Que adianta você estar na igreja todos os dias, todos os cultos, vem, senta, eu vou cultuar a Deus. Mas você está mais frio do que tudo. Você não decide o que você quer, você fica no muro. Quem está no muro não tem decisão, está morno, Deus vai te vomitar. Então começa a clamar o Senhor, começa a pedir misericórdia de Deus. Que adianta você não ter saído da igreja ao ponto de desviar, como é o que é visto, que só desvia quem sai da igreja? Mas às vezes você está desviado dentro da igreja. Às vezes você está desviado vindo cultuar todos os dias. Mas vem e só senta ali, só a carne que está ali sentada. Sua mente está longe. Você não está sensível à voz do Espírito Santo, você não está sensível ao que Deus está te pedindo, ao que Deus tem clamado. Muitas das vezes Deus está ali falando, só que devido você estar preocupado tanto com a vida do seu próximo, você não consegue ouvir o que Deus quer de você. Você não consegue nem ouvir a voz do Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Pede a Deus, Senhor, me ajuda, eu não consigo. Isso não é vergonha, você falar com Deus que você não consegue. Deus quer ouvir você falar, Deus quer ouvir você pedir. Deus conhece o coração, mas Deus quer ouvir você pedir. Então peça, clama. Fala, Senhor, tá difícil, Senhor, não estou conseguindo, me ajuda. Simplesmente isso. Estar no tempo de fazer concerto. Faça concerto com o Pai. O Pai quer comemorar juntamente com você as suas conquistas, as suas vitórias. Ele quer que você alcance todas as suas promessas. Ele quer te dar uma festa. Da mesma forma que o filho pródigo recebeu uma festa, porque ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e ele reviveu. Revive em Cristo. Venha alegrar-se com o Pai. A mesa está posta para você ter ali com o Pai, ter comunhão com o Pai. A mesa está posta para você cear, para você ter um momento de paz, um momento de comunhão, um momento de alegria, juntamente com o Pai. O Pai está à mesa te esperando. Não perca tempo mais. Se alegre no Senhor. Se humilha aos pés do Senhor. Não tem nada melhor, nada mais gratificante do que estarmos ali, lado a lado do Pai, sedentos à voz do Espírito Santo, estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, ouvir o que o Senhor tem preparado para ti. O Pai te ama. O Pai te ama. Não perca tempo. Comece a clamar, comece a buscar do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Me mostra. Senhor, me ensina. Eu não sei orar. Pede a Deus para te ensinar a orar. Pede a Deus para poder te ensinar como orar. Comece a conversar com Deus. O Pai te chama. O Pai quer ouvir a tua voz. O Pai quer sentir a alegria em seu coração. Não desanime. Se preciso for, faça igual o filho pródigo. Se humilhe. Isso não é vergonha. Reconhecer o erro não é vergonha. Pelo contrário.
Isso é sinal que você está buscando mudança, que você está buscando crescimento. Pedir perdão não é vergonhoso. Pelo contrário, você vai ser honrado. Você vai ser curado. Deus vai tratar com você. Você vai se sentir leve. E daí em diante, você vai ver que o seu caminho começa a ser mais leve, que o seu caminho começa a ficar mais suave, porque o fardo do Senhor é leve. Então comece a clamar a Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sou nada sem Ti, eu sou dependente de Ti. Clama a Deus, comece a buscar isso do Senhor. Peça perdão, faça conserto. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Vou estar orando para vocês agora neste momento. E que o Senhor venha tratar, venha falar poderosamente em seus corações. Essa é a palavra que eu deixo hoje para vocês. Façam igual o filho pródigo. Se preciso for, pede perdão ao Pai. Que o Pai sempre estará de braços abertos para estar com vocês. O Pai sempre estará com a mesa posta para ter com vocês um momento de comunhão. Eu vou estar fazendo uma oração. Peço a vocês que fechem os olhos e que Deus venha falar grandemente ao coração de vocês. Comece a meditar nesta palavra e que Deus venha trabalhar poderosamente na vida de cada um de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, eu coloco diante de Ti a vida de todos ao qual este momento está ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha tratar a cada coração. Que o Senhor venha fazer com que cada um, ó Deus, venha sentir a necessidade de ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha fazer com que eles sintam, Pai, a sede de ouvir a Tua voz, a sede de estar lado a lado contigo. Que o Senhor venha tirar toda pedra, Senhor, todo empecilho, toda pedra do caminho, ó Deus. Que o Senhor venha fazer com que eles sentem sede, que eles sentem a necessidade de estar na Tua presença. Pai, venha revivê-los, ó Deus. Venha fazer com que eles venham ser transformados. Venha fazer com que eles se arrependam, ó Deus, genuinamente de cada pecado, de todas as transgressões. Que o Senhor venha trazer a restituição de todos os sonhos, de tudo que foi perdido. Que eles venham ser transformados, que eles venham ser curados e libertos. Em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa cada um dos seus filhos. Abençoa a semana deles. Que eles venham ser sempre, Pai, cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que vocês venham refletir nesta palavra e que Deus abençoe.